Graças a Deus. Você já sentiu a presença do Senhor Jesus aqui? Deu calorão? Deu, né? Amém, graças a Deus. Então abra a tua Bíblia agora no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 10. Versículo 28. Glória ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver aqui, irmãos, não adianta nós sairmos de casa e virmos para cá. É por causa de Jesus que estamos aqui. Amém? Mateus 10, 28 diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Paizinho querido, te dou graças pela tua presença aqui conosco. E agora eu peço a Deus, vem me usar para pregar a tua palavra, que eu desapareça por completo, Senhor, porque eu nada sou. Mas que o Senhor apareça na minha vida, nas minhas palavras, nessa mensagem, nesta igreja, neste povo que aqui está. O teu nome seja glorificado, Jesus. Espírito Santo querido, fala conosco. Faz deste lugar agora um pedacinho do céu. Faz deste lugar agora, Senhor, um lugar de reverência. Que quem está aqui possa entender que não está aqui para conversar, que não está aqui para saber novidade, mas que está aqui para cultuar o Deus Todo-Poderoso. Senhor, fala conosco, Espírito Santo, nos dá sabedoria para termos entendimento, em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Agora olhe para o irmão aí do teu lado e diga assim: por favor, irmão, não me incomode. Não converse comigo, eu quero ouvir a palavra de Deus. Parece que vocês ficaram com um pouquinho de vergonha de falar. Fale de novo, fale sério. Diga verdadeiramente: irmão, por favor, esqueça que eu estou aqui do teu lado agora. Fale isso para o irmão. Amém? Vou pedir para você desligar o celular. A não ser que você esteja com a Bíblia online aí, né? Mas agora preste só atenção no que o Senhor quer te dar nessa noite, a sua palavra. Veja só, como nós lemos aqui, ó, vou ler de novo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amém? Antes que vocês fiquem na dúvida, o pastor não está aí hoje, tá? Ele foi pregar numa igreja lá em Lages, então por isso eu estou pregando hoje. Olha só, irmãos, aqui nos diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. As pessoas hoje em dia vivem com medo de tudo, com temor de tudo. Vivem com medo de ser assaltadas. Vivem com medo de ser violentadas, de ser maltratadas. Vivem com medo de perder o emprego. Vivem com medo de passar necessidade, de não ter onde morar, de não ter o que comer, o que vestir. É um medo geral da sociedade. Todos têm medo do que está por vir amanhã. Seja jovem, seja adulto, idoso. Aquele que já tem o entendimento da situação em que nós estamos vivendo tem esse temor. Crianças não necessariamente têm isso ainda.
Mas aqueles que já têm um conhecimento mais, uma idade mais elevada, vamos dizer assim, já têm uma racionalidade maior, vive com medo de tudo. Hoje em dia é muito comum as pessoas viverem com medo de que entrem em suas casas, então põe cadeado aqui, cadeado ali, grade aqui, grade ali. Ah, é errado, pastora? Não é errado, não. É um modo de segurança. Porque realmente a coisa anda bem séria. Mas Jesus nos falou aqui, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O que significa isso? As pessoas temem tudo. Têm medo de tudo que possa acontecer de errado na sua vida. Mas muitos esquecem do verdadeiro temor que tem que ter, que é temer a Deus. Jesus falou, não temam os que podem matar o corpo. O que mais que podem fazer para você, para mim, para nós, do que tirar a nossa vida, do que nos matar o corpo, como o Senhor Jesus falou. Ah, ninguém quer isso, pastor, é claro que ninguém quer. Mas se acontecer com você, como acontece com milhões de pessoas no mundo, muitos são mortos por crimes, assaltos, terrorismo. Mas um dia todo mundo tem que ir, todo mundo tem que partir dessa vida. Então o homem pode matar o corpo. Um pode matar o corpo do outro, mas a alma não. Então Jesus deixou bem claro aqui, não temais, ou seja, Jesus, em outras palavras, ele disse assim, por que vocês têm medo daqueles que podem matar só o corpo de vocês? O máximo que vão poder fazer é matar o corpo. Mas na alma, ninguém pode tocar. Então se alguém algum dia te ameaçar e dizer, eu vou te matar, e você não tiver condições de escapar dessa situação, não tenha medo. Vai poder matar só o teu corpo. A tua alma, ser humano algum pode tocar. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Então foi isso que Jesus falou. Então vejam só, as pessoas têm medo de tudo. Tudo, menos de Deus. Pastora, mas então eu tenho que ter medo de Deus? Tem que ter medo de Deus. Ai, pastora, eu não sabia disso. Lá vem a pastora com as ideias mirabolantes dela. Tenho que ter medo de Deus? Deve ter medo de Deus. No sentido de temer a Deus e saber que Ele é o único que pode te dar vida eterna, mas que também pode te dar morte eterna. Entenderam isso, irmãos? Como assim? O ser humano tem medo um do outro. E um pode matar o outro. Sabemos disso. Mas ninguém pode tocar na alma do outro. O único que pode tocar na tua alma e que pode fazer a tua alma morrer, matar a tua alma, como Jesus falou aqui, ó, é Deus. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aí as pessoas ficam tão amedrontadas com medo dos outros que vão levando a vida assim sem perceber que Deus é quem pode. O único que pode tocar na alma e matar a alma. Porque se o corpo físico morrer, não importa, um dia vai. Todos vamos. Um dia vai acabar. Ou você acha que você nasceu para semente? Como diz o ditado. Um dia todos vamos morrer, como eu digo sempre, a não ser aquele que estiver vivo no momento do arrebatamento. Daí não vai passar pela morte física. Graças a Deus. Mas o corpo um dia perece, morre, vai para a sepultura.
E tem gente que não gosta de ouvir sobre isso, que eu estou falando hoje. Eu tenho certeza que se semana passada eu tivesse dito, domingo o pastor não vai estar aí, eu vou estar pregando sobre inferno, metade dos que estão aqui não teriam vindo. Porque é um assunto, como eu digo sempre para vocês, que não enche igreja. Não é uma mensagem popular, não é uma mensagem triunfalista. Venha porque você vai ficar rico, venha porque você vai ser curado. Tem gente que só busca isso, e daí só teme isso, teme ficar doente. Eu tenho tanto medo de ficar doente, pastora. Mas me diga uma coisa, meu irmão, se você ficar doente, vir no culto, Jesus te curar, Ele pode fazer isso? Claro que pode, faz, já fez por mim, já tenho certeza que fez por vocês. Mas é o mais importante. Ele te curou de uma doença, amanhã você pode ficar doente de novo. Não é assim? Porque enquanto estivermos vivos, estamos no mundo, estamos sujeitos às coisas do mundo. Estamos sujeitos a pegar doenças. Aí Jesus cura de uma, mas amanhã pode vir outra. Então isso vai ser sempre, sempre enquanto estivermos vivos. Então não é a cura que é mais importante. Não é ter dinheiro no bolso que é mais importante. Alguém aqui está devendo no comércio? Levante a mão. Quem é que está devendo no comércio? Eu acho que é difícil quem não está, né? Quem que é, irmão? Quem que não deve, né? A hora que você pagar essa conta, você nunca mais vai fazer nenhuma conta? Porque daí tem gente que vem na igreja e diz assim, eu quero pagar aquela conta, Senhor, me ajude. Me dê dinheiro, me dê condição para eu poder pagar aquela conta. Tudo bem, Deus dá. Mas você tem que trabalhar, né? Deus não vai te fazer aparecer dinheiro na porta da tua casa. Só que você pagando essa conta, você vai acabar fazendo outra. Porque você tem que comer, você tem que vestir, você tem que beber, você tem que viver. Então, enquanto você viver, você vai dever. Pastora, que notícia. Mas é assim, irmãos. Você paga uma conta hoje, faz outra amanhã, principalmente as mulheres, né? É ou não é, irmãs? Mulheres. Você paga hoje uma conta, mas amanhã você passa na frente de uma vitrine e você vê uma coisa que você ama e você diz, mas eu vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Pronto, comprou. Está devendo de novo. Aí vai vir para dentro da igreja só para pedir, Jesus me ajude a pagar o que eu comprei? Então, enquanto nós vivermos, nós vamos dever alguma coisa. Que bom se você só comprar à vista. Mas hoje em dia é meio difícil. E enquanto nós vivermos, um problema ou outro nós vamos ter. Mas cristão pode ficar doente? Claro que pode. Eu tenho ensinado aqui nos cultos de terça. Que cristão pode ficar doente, sim. Por que não? Somos seres humanos. E ficar doente não significa que a pessoa está em pecado. Hoje mesmo eu estou... Aqui, a sinusite está pegando. Mas é coisa da vida, passa. Se eu vim na igreja só para pedir para Jesus me curar da sinusite, eu vou ser a mais miserável das pessoas. Ficou entendido? Porque Paulo diz isso. Se nós esperarmos no Senhor somente nas coisas deste mundo, seremos as pessoas mais miseráveis. Então, irmãos, a vida continua, vamos passar trabalho, vamos ficar doentes às vezes. É claro que Jesus cura, dá vitória, ajuda você a pagar as contas, é lógico. Sem Ele a gente não pode. Mas isso é uma rotina, é uma coisa que você vai vivendo todos os dias. Mas quando a gente vem para a casa de Deus, quando a gente vem para a presença do Senhor, a gente vem para cultuar a Deus. Foi o que nós acabamos de fazer agora, antes de começarmos a mensagem.
Você cultuou a Deus agora há pouquinho? Você está cultuando a Deus agora, nesse momento? Então não é a saúde que importa. Você pode cultuar a Deus estando doente. Não é o dinheiro no banco que importa. Você pode e deve cultuar a Deus, mesmo que você não tenha 10 centavos no bolso. Mesmo que você não tenha o que comer dentro da tua casa. Mas o louvor a Deus não pode faltar. Então as pessoas esquecem disso e buscam apenas essas coisas, essas ninharias, que são ninharias diante de Deus. Lembram da mensagem A Visão de Leão, que eu preguei aqui numa dessas terças? Quem é que lembra? Que eu falei de caça pequena e caça grande. Não busque caça pequena. Leão busca caça grande. O que leão come? Girafa. Hã? Isso mesmo. Caça grande. Zebra. Mas as pessoas de hoje não têm visão de leão. Estão buscando coisinha pequena. Coisa pequena. Saúde, dinheiro. E esquecem de buscar o mais importante. O que é o mais importante? É Deus. É a salvação da alma. Olha só. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quantas pessoas já foram curadas e nesse momento estão no inferno? Quantas pessoas morreram com a conta recheada no banco e estão no inferno? Quantas pessoas morreram com o melhor emprego do mundo e estão no inferno? Adiantou isso? Adiantou, irmãos? Não, né? Aí então nós temos que parar e pensar assim, não importa a situação que eu esteja, eu tenho que temer não as situações da vida, não as situações do dia a dia, de ficar sem dinheiro, de ficar doente. Eu tenho que temer aquele que, se eu não obedecer, pode sim lançar a minha alma no inferno. Pastora, inferno é aqui mesmo. Será? Será, irmãos? Que inferno é aqui mesmo? Olha só, no decorrer da história da igreja, foram surgindo, irmãos, ideias, filosofias de homens, que não tem nada a ver com a Bíblia, e que fizeram com que o povo perca esse temor a Deus, que pode lançar a alma do ser humano no inferno. Mas fizeram as pessoas perder esse temor, porque muitos propagam a seguinte ideia: inferno não existe. Fizeram as pessoas perder o temor a Deus, achando que tudo que elas fizerem, Deus é tão bom, Ele vai me perdoar, Ele vai esquecer do meu pecado, Ele vai esquecer do meu erro. E aí esquecem de se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou pecador. Eu dependo de Ti. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua graça. Porque não adianta, irmãos, você ter tudo o que você quer nessa vida e quando você morrer, você ir para o inferno. Não adianta você frequentar uma igreja todos os domingos e quando você morrer, você vai para o inferno. Ai, pastora, mas não diga isso se a pessoa vai na igreja porque está salvo. Não é verdade. Nem todos que estão dentro de uma igreja são salvos. Muitos que frequentam as igrejas nos domingos, que lotam as igrejas no dia de ceia, que é o dia que dá mais gente, ou numa campanha de libertação, campanha de fim de ano aqui da nossa igreja. Como enche de gente, né, irmãos? A campanha do aniversário do pastor, o bolo do pastor. Se tem comida, então daí que enche de gente. Mas e quantos dessas são salvas? Responda para você mesmo agora. Por que você saiu de casa hoje e veio até aqui?
Só para você, responda para você, não responda alto. Deus sabe. E eu não quero saber. Por que você saiu da tua casa e veio para aqui hoje? Porque você é diácono, tinha um compromisso a cumprir? Com o pastor? Com a denominação quadrangular? Porque você acha os hinos bonitos? Porque você gosta de encontrar alguém? Aí eu vou lá, tem um irmão lá que eu estou querendo namorar com aquele irmão. Ou ao contrário, né? A mocinha diz, mocinha, ou seja, lá a idade, tem uma pessoa lá que eu quero namorar. Então ele vai estar lá na igreja, eu vou lá. Não venha. Se for assim, por alguns desses motivos, não venha. Fique em casa. Está frio, fique em casa. Se aquecendo. Porque você vai estar perdendo tempo. Ou se você vem apenas porque você diz assim, ai, hoje eu estou com uma dor de cabeça, eu vou lá para Jesus me curar. Não venha. Tome um paracetamol e fique em casa. Você vai melhorar. Mas se você veio para cultuar a Deus, aí você está agindo corretamente. Então responda para você mesmo. O que eu vim fazer aqui hoje? Será que eu vim pedir uma bênção? Pastor, é errado pedir bênção? Claro que não, irmãos, eu não estou dizendo isso. Mas o objetivo maior, a prioridade da nossa vida tem que ser: vou na igreja para cultuar o Deus Todo-Poderoso. Eu não vou na igreja para pedir cura, eu não vou na igreja para pedir dinheiro. Ai, amanhã eu tenho que pagar uma conta, então eu vou lá ver se Deus manda um anjo ali com um envelope de dinheiro para eu pagar minha conta. Coitado dos anjos, estão trabalhando tanto ultimamente. Porque as pessoas fazem dos anjos... Ó, Deus disse que os anjos são ministradores de bênçãos para nós os salvos. Ministradores de bênçãos, mas no sentido assim, irmãos, de nos proteger e nos livrar dos ataques do inimigo. Mas tem gente que faz do anjo, um anjo pedreiro. Senhor, eu quero construir uma casa. Manda um anjo pedreiro lá fazer essa casa para mim. Senhor, eu quero me aposentar. Manda um anjo lá, Senhor, mexer naqueles papel do INPS, que quando os empregados chegam lá amanhã, o meu nome seja o primeiro. Coitado do anjo. Não é a função dele. Ou outros exemplos, né, que você possa imaginar. Sabe, irmãos, não me entendam mal agora. Como pessoa, eu, ser humano, oro para que você vá bem em todas as áreas da tua vida. Todas. Quando vocês vêm me contar alguma coisa, quando vocês vêm pedir oração por alguma coisa, eu oro por vocês e abençoo vocês de coração. Faço isso com amor. Mas como pastora de vocês, eu não estou preocupada. Entenda bem. Não quero que você fique doente, não quero que você esteja passando necessidade. Oro para você se dar bem na vida em tudo. Estão entendendo, irmãos? Como pessoa, como tua irmã em Cristo, quero ver teu bem. Mas como pastora de vocês, eu não me preocupo com esses detalhes, não. Se você tem dinheiro, se você está com saúde, como pastora eu não me preocupo com isso. Me preocupo como irmã. Mas como pastora eu me preocupo com a tua alma. Aonde vai passar a tua alma na eternidade? Ficou entendido o que eu falei? Como pastora, eu me preocupo com a alma de vocês. E eu sempre falo para Deus nas minhas orações: Senhor, não permita que aqueles que o Senhor entregou na minha mão, alguém venha se perder. Eu sempre oro isso, irmãos. Porque tem alguns aqui que Deus entregou na minha mão. Tem outros que Deus entregou na mão do pastor. Como assim, pastora?
cada um tem um número de pessoas que precisa ganhar para Cristo. Então eu sei que aqui tem alguns que Deus colocou aqui, ó, na minha mão. Para quê? Para que eu ensine. Para que eu pregue a palavra verdadeiramente, não fique passando a mão na cabeça e dizendo: ah, irmãozinho, continue assim, tu tá certo. Continue no teu erro, um dia Deus vai te perdoar. Então, dos que Deus entregou na minha mão, eu peço sempre: Senhor, que nenhum se perca. Porque um dia eu vou ter que estar diante de Deus, respondendo por essas vidas que Deus colocou na minha mão. E eu creio que é um número bem significante dos que estão aqui que Deus colocou na minha mão. Então eu oro por todos, tá, irmãos? Não saiam falando que a pastora tem, como é que eu vou dizer? Queridos, prediletos, isso mesmo. Não é isso? Mas tem aqueles que Deus colocou na minha mão para eu ensinar, para eu conduzir até a eternidade. Então eu tenho que ensinar a verdade para vocês. O povo que vem na terça já ouviu muito eu falar a respeito disso. E como hoje o pastor não está, eu disse: hoje eu tenho que falar para esse povo que vem no domingo que existe inferno. Porque eu não quero ficar responsável que alguém vá para o inferno e eu não tenha avisado. Ficou entendido, irmãos? Então você que vem na quinta, que vem na terça, que vem no domingo, nunca venha só para buscar cura. Venha para cultuar a Deus. Ah, mas eu preciso de tal bênção. Deus sabe que você precisa. Mas se você cultuar a Ele verdadeiramente, Ele vai te dar. Ele sabe do que nós vamos pedir antes mesmo que as palavras saiam da nossa boca. Ele sabe todas as coisas. E aí então Jesus disse, ó: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aí então, ao longo da história, como eu falei, pessoas usadas por Satanás tentam fazer com que a maioria do povo pense que não existe dia do juízo, dia de prestação de contas, dia de enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Pastora, mas então existe inferno? Existe sim. E Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Mais do que Paulo, mais do que João, mais do que os profetas do Velho Testamento. Jesus falou do inferno. Vocês sabem disso, eu já falei em várias mensagens isso. Mas veja só, irmãos. 3 tipos de corrente de pensamento. Eu quero que você preste bem atenção para ver se você está numa dessas correntes de pensamento aqui. E se está, mude hoje. Hoje ainda é tempo de mudança. 3 tipos de corrente de pensamento, de filosofias criadas por homens que não tem nada a ver com a Bíblia. Agnosticismo, aniquilacionismo e universalismo. Eu já preguei isso aqui há um bom tempo atrás sobre essas três correntes de pensamento. E já falei também no estudo bíblico. Então vamos entender o seguinte. A teologia é o estudo de Deus. Tá, irmãos? Teologia e estudo de Deus. Dentro da teologia tem a soteriologia. O que é isso? Estudo da salvação. Bíblia. O que é a salvação? Como que vai acontecer as coisas depois que a pessoa morre. Tem também a tanatologia, que é o estudo sobre a morte. E que tem sido esquecido dos púlpitos das igrejas. Ninguém mais prega sobre isso. Porque, como eu falei antes, não enche igreja. Não é uma mensagem popular. E tem também a doutrina do inferno, que é a que nós vamos falar um pouquinho hoje. A doutrina do inferno. Ou o estudo sobre o inferno. Dentro da teologia, eu ensino isso lá no Instituto Bíblico.
veja só, irmãos. Existe o agnosticismo, o aniquilacionismo e o universalismo. Que palavra mais chatinha de falar, pastora. O que é agnosticismo? Vê se você pensa assim. Quem é agnóstico, agnosticismo significa sem conhecimento. É uma palavra grega, gnosis significa conhecimento e a vogal A ali, o A é sem, então é sem conhecimento, agnóstico. Então, o que falam as pessoas que defendem essa teoria? Que o inferno não existe, porque ninguém pode afirmar que o inferno existe, porque não tem provas. Porque ninguém tem uma foto do inferno para comprovar que realmente existe. Então, quem é agnóstico é ateu. O agnóstico não crê na existência de Deus, não crê no sentido da vida, do universo, de que um dia todos vão morrer e que depois vem a recompensa ou o castigo. Então, o agnosticismo diz isso. Que não, como não se pode provar a existência do inferno com alguma coisa concreta, porque eles dizem assim, quem é que foi lá e voltou para contar? Apesar de que hoje tem muita gente que já foi lá e voltou, que Deus deu mais oportunidade, como eu falo sempre para vocês, aquelas pessoas que tiveram uma experiência de quase morte, uma EQM, muitos tiveram lá. E não era a hora ainda de eles saírem dessa vida, Deus permitiu que voltassem, Deus deu mais uma chance. Então o inferno existe? Claro que existe, mas como que você prova? Jesus falou e Jesus não é mentiroso. É a prova que nós temos, porque nós agimos por fé. Amém? Então o agnóstico é aquele que diz assim, o inferno é aqui mesmo. Aí que eu quero que você se observe. Se você algum dia já pensou assim, você já creu assim, ou você fala isso ainda, você ainda acredita nisso e você diz o inferno é aqui mesmo, você está obedecendo e crendo, desculpe, numa teoria que às vezes sem você saber, você não sabe dessa teoria, mas você está fazendo o que eles dizem. O inferno não existe, o inferno é aqui mesmo. Você já ouviu essa frase, né, irmãos? Com certeza, né? E se você já creu, se você pensa assim ainda, pede perdão a Deus, porque o inferno existe sim, o inferno não é aqui. Por maior sofrimento que uma pessoa possa ter nesta vida, não se compara ao sofrimento do inferno. Então esse é o agnosticismo. As pessoas geralmente são, né, os ateus, que não creem em Deus e que não creem no inferno também, não creem no céu, não creem em nada. Dizem que o inferno é aqui mesmo. Aí o aniquilacionismo. O que é isso, pastora? O aniquilacionismo é a filosofia, a corrente de pensamento, a doutrina que diz que quando a pessoa morre, acaba. Por quê? O aniquilacionismo. Morreu, acabou, porque Deus vai salvar os bons e destruir os maus, aniquilar, vão deixar de existir. Você já deve ter ouvido isso. Essa ideia que anda por aí no mundo. Pessoas que pregam isso são testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová pregam isso. Que Deus vai salvar os bons e vai aniquilar, ou seja, destruir de vez aquele que não for salvo. Testemunhas de Jeová. Adventistas. Só que o adventismo tem um pouquinho de diferença, porque ele diz assim, que aquele que não é salvo vai ter graus de tormento no inferno por um determinado tempo, e depois Deus vai aniquilar.
Mas não é assim que funciona, não é assim que a Bíblia diz. Então, o aniquilacionismo diz, morreu, acabou. Se você já pensou um dia assim, você fez parte desse pensamento aniquilacionista, mesmo que você não soubesse. Morreu, acabou. Os testemunhas de Jeová dizem isso, os salvos vão para o céu. Mas aquele que não é salvo vai deixar de existir. Que ideia mais ridícula! Daí então era bom cada um fazer o que quisesse na vida. Podia matar, roubar, prostituir, adulterar, fazer o que quisesse, porque quando morresse ia deixar de existir, quer dizer, deixou de existir. Não vai ter castigo. Que bobeira, né? E eles também dizem assim, que serão 144 mil que serão salvos, apenas. Você já recebeu a visita de um testemunho de Jeová na tua casa? Já, né? São muito esforçados. Caminham o dia inteiro, só que estão fazendo a coisa errada. E daí, se é só 144 mil, eu não sei como que eles vão fazer para decidir quem que vai para o céu e quem que vai ser aniquilado, porque o número de pessoas na igreja deles, eles não chamam de igreja, chamam de salão do reino, já passou de 144 mil. Então você está lá sem saber se você é um dos que vai ser salvo? Você não, né? Estou dizendo você é o que está lá. Então, a teoria aniquilacionista diz que morreu, acabou. Deus vai destruir aquele que não tem salvação. E os salvos vão gozar de alegrias eternas no céu. Mas que faça tudo o que você quiser, então, se é assim. Porque daí não tem que responder, não tem que prestar contas. Né? Aproveite, quando você morrer. É uma fumacinha. Deixou de existir. Mas a Bíblia não ensina isso. E aí tem também o universalismo. Agora eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Universalismo. Porque o agnosticismo diz que o inferno é aqui mesmo. O aniquilacionismo diz que morreu, acabou. Mas o universalismo tem muitos crentes que se dizem filhos de Deus, que frequentam, que lotam igrejas e que têm esse pensamento aqui. Irmãos, pastores têm esse pensamento aqui universalista. Como assim, pastora? Tem pastores que pregam isso aqui que eu vou te dizer. Principalmente nos Estados Unidos tem muito disso, mas aqui no Brasil já está fervendo também. O que é isso? São crentes, como eu digo sempre para vocês que tem diferença de crente e de cristão, então são crentes que dizem assim que no final dos tempos, Deus vai pegar todos, desde Adão até o último que nascer, aqueles que já estiverem no inferno, Deus vai tirar todos do inferno e vai dizer, venham todos para o céu, todos vocês estão salvos. E tem pastor pregando isso. Eu não vou citar um nome aqui, porque não convém, mas tem um pastor bem famoso aqui no Brasil que prega isso. E então diz isso, que seja justo, salvo, ou ímpio, não salvo, no final Deus vai mandar todos para o céu. Deus vai abrir a porta do inferno e vai dizer, saiam, pode vir para cá. Agora tem uma coisa mais interessante ainda que esses pastores pregam e quem crê nessa doutrina aqui acredita. Que até o diabo e os demônios Deus vai salvar. Quem prega isso aqui diz isso. Que Deus vai dizer para o diabo, não, venha para cá, te perdoo. Que os demônios também vão para o céu. Que o diabo vai para o céu.
Vocês podem imaginar, irmãos, uma ignorância dessa? Coisa que o próprio Satanás coloca na mente das pessoas para fazerem elas acreditar nessa mentira e não se preparar para a eternidade? Ontem nós estávamos conversando aqui com o Felipe e eu ainda mostrei para ele uma frase bem interessante que diz assim, se o diabo conseguiu enganar, irmãos, a terça parte dos anjos, que são os demônios hoje, se ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, imagine o que ele faz com quem não lê a Bíblia. Já parou para pensar? É fácil para ele. Oséias 4. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se o diabo enganou os anjos, é muito fácil enganar um ser humano que nunca pega a Bíblia, nunca lê, não se informa, não tenta estudar, não quer descobrir como são as coisas corretas. E que estão ali nas igrejas, olha só, como o diabo trabalha. O diabo não quer mais tirar o povo da igreja, irmão. Bem pelo contrário, ele quer que venha. Mas que venha para fazer o que é errado. Que venha atrás de cura, que venha atrás de libertação, que venha atrás de prosperidade, que venha atrás de dinheiro, eu quero ficar rico, eu vou para a igreja. O diabo, palmas para esse povo. Por que ele vai querer tirar o povo da igreja se as igrejas hoje estão cheias de gente assim? Continue, é o que ele diz. Continue, eu não preciso me preocupar com vocês. Então veja só, essa mentalidade do universalismo é aquele que diz, Deus é bom, vai salvar todos, eu posso fazer o que eu quiser, que no final das contas Deus vai me perdoar e vai me levar para o céu também. Se o próprio diabo Deus vai salvar, imagine eu. Ficou entendido isso aqui, irmãos? Você já tinha ouvido falar dessas correntes de pensamento? Mas essas frases que eu citei aqui, você já conhecia, né? Que o inferno é aqui mesmo, que morreu, acabou, que Deus é bom e um dia vai salvar a todos. É o pensamento que tem por trás dessas correntes. De ensino errado, antibíblico. E aí, pastora, então, como que nós devemos agir? Com o que a Bíblia afirma. O que é que a Bíblia afirma? Que existe inferno, sim. Abra a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 16. A visão bíblica do inferno, irmãos, é bem diferente dessas correntes de pensamento. Lucas capítulo 16. Já preguei muito aqui sobre isso, mas tenho que repetir. O rico e o mendigo. A leitura é um pouquinho extensa, mas eu vou fazer toda ela, porque nós precisamos ler e entender isso aqui. Até o versículo 31. 16, 19 ao 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo
e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Então veja só, a visão bíblica do inferno é que ele existe, é real, mesmo muitos não acreditando, ele existe. Mesmo muitos dizendo que ele é aqui mesmo, ele existe. Muitos mesmo dizendo que Deus vai tirar todos do inferno, o inferno existe. Então a visão bíblica é de que o inferno é um lugar terrível, de tormento, de sofrimento eterno, e que é real. Então como, meus irmãos, que pode... Vamos parar para pensar um pouquinho nessa última linha de pensamento que eu falei aqui a respeito do universalismo. Que Deus vai tirar todos do inferno e vai salvar a todos. Você já imaginou que... Eu já preguei aqui sobre isso, eu já ensinei sobre isso, você já sabe, quem não sabe... porque está faltando nos cultos de terça e no estudo bíblico. Então veja só, existe graus de castigo no inferno. Porque Deus é tão justo que Ele não vai dar o mesmo castigo, por exemplo, para o Hitler que matou milhões de pessoas, porque tem gente que pensa que Hitler matou só 6 milhões de judeus. Não, não foi só judeus que ele matou, não. Judeus foi 6 milhões, mais ainda de 6 milhões. Mas ele matou muito mais gente, milhões. Como que Deus, sendo justo, vai dar o mesmo castigo para Hitler, que está no inferno, do que para um ladrão de galinha, que não se arrependeu e foi para o inferno? Então, no inferno, o primeiro detalhe que nós vemos aqui é que existe graus de castigo. Amém, irmãos? E que não tem nada a ver com isso de que os universalistas dizem, inclusive pastores, de que todos um dia vão ser salvos, inclusive Satanás. Não. Deus vai dar para cada um conforme o que fez nesta vida. Aí tem gente também que diz assim: ah, mas se eu vivi 80 anos, então eu pequei 80 anos, eu tenho que sofrer 80 anos só no inferno. Capaz? O sofrimento é eterno. Por quê? Porque Deus é eterno. Porque quem foi para o inferno foi porque rejeitou a Jesus, o Filho de Deus, rejeitou o Deus eterno, então o sofrimento vai ser eterno. E muitos acham que não, então no final todos vão sair, está tudo bem, pode fazer o que quiser. Mas a visão bíblica nos diz o contrário. Ó, nós lemos aqui, morreu 2 homens, um rico e um mendigo. O rico foi para o inferno, não por ser rico, mas porque ele era mau. O mendigo sofreu um monte, mas temia a Deus. E quando morreu foi para o céu, para o seio de Abraão. Aqui seio de Abraão está representando o paraíso. E o rico
Foi para o inferno. Aí Jesus continua contando, essa aqui não é uma história, tá, irmãos? Jesus usou de muitas histórias, muitas parábolas, mas essa aqui é verdadeira. Jesus estava contando uma coisa que realmente aconteceu. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma verdade. Porque parábola é uma ilustração, uma coisa que a gente conta como uma história para que o outro entenda. Mas isso aqui não é parábola. Muitos chamam isso aqui de parábola, não é. É verdade. Aconteceu. O rico dessa história, nesse momento, está no inferno. E o mendigo dessa história, nesse momento, está no paraíso. Então, veja só. Morreu o rico, foi para o inferno. Morreu o mendigo, foi para o seio de Abraão, que aqui representa o paraíso. Quando fala em Abraão aqui, Jesus está representando o Pai. Deus Pai. Então, veja só. Aí o rico no inferno gritava de dor e dizia: Pai Abraão, ou Senhor, porque aqui estava representando o Pai, o Deus Pai. Tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui nós já podemos entender que a visão bíblica sobre o inferno nos diz que lá é sofrimento, tormento e dor. Aí no versículo 25, diz assim: disse, porém, Abraão, ou o pai: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. Tem um detalhe aqui que quem sabe você lê e não reparou. O pior sofrimento do inferno, meus irmãos, eu não posso explicar muito hoje, nós já estamos no horário, mas o pior sofrimento do inferno não é o fogo. Como o rico falou ali, estou atormentado nesta chama. Inferno é fogo, fogo destruidor, fogo de Deus, do justo Deus que vai destruir o pecado e o pecador. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Um dos piores castigos do inferno, meu irmão, alguns aqui já sabem disso, já me ouviram falar sobre isso, é que a pessoa que for para lá nunca vai esquecer de nada do que fez aqui nessa vida. Vai lembrar de cada vez que mentiu, vai lembrar de cada vez que roubou, de cada vez que teve um pensamento ruim sobre alguém. Vai lembrar de cada oportunidade que teve de se arrepender de seus pecados, mudar de vida, aceitar Jesus e não o fez. Ficou só brincando de servir a Deus atrás de cura, libertação, dinheiro. Quantos que estão lá no inferno nesse momento estão gritando, e gritando mesmo, e dizendo: se eu pudesse voltar atrás. E os que estão aqui ainda continuam brincando e buscando ninharias, buscando caça pequena, como eu já falei. E não se preocupam para onde vai a sua alma. Filho, lembra-te. Isso aqui significa que a pessoa não vai esquecer de nada. Cada pensamento que você teve, irmão, que você disse assim: ai, ninguém viu, ninguém sabe, só eu. Não foi só você. Deus sabe também. Lembra-te. Ninguém vai perder a consciência no inferno. E vão lembrar de mensagens tipo essa de hoje que ouviram, mas que endureceram o coração e disseram: ah, vai demorar para Jesus vir buscar a igreja, ou vai demorar para eu morrer. Tem tempo ainda. Será que tem tempo? Você não sabe se vai amanhecer vivo. Lembra-te.
E aqui diz assim, ó, o pai falando aqui, no caso, Jesus usou o nome de Abraão para representar o pai. Então ele disse, filho, filho, lembra-te. Então quando o pai disse filho, é porque esse rico que morreu e foi para o inferno, conhecia a Deus, fazia parte do povo de Deus, mas não temia a Deus. Não temeu o Deus que podia mandar tanto a alma quanto o corpo para o inferno. Ele era filho, não era um estranho, era um de casa. Então, quantos hoje, irmãos, estão sendo chamados de filhos de Deus, mas quando morrerem vão para o inferno? Filho, não era um estranho, um mundano, um pecador, um que adora o diabo, não, aqui ele era filho. Então, quem conhece a palavra também pode ir para o inferno. Ficou entendido isso, irmãos? Filho, filho, lembra-te. Então, ninguém vai esquecer de nada. As pessoas acham que, porque daí lá no inferno é um calorzinho, é um foguinho lá, é um tormentozinho. Não. Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. O fogo não se apaga, o verme não morre, a ferida não cicatriza, a dor não cessa. Nunca vai parar o sofrimento. E aí tem gente brincando de servir a Deus. Tem gente que vem para a igreja e não tem um mínimo respeito dentro da igreja, que é o lugar de adoração a Deus. Como é que fica isso? Filho. Ele não estava dizendo você que adorava o diabo. Esses já estão condenados se não se converterem a tempo. Mas aqui ele estava falando que era filho, então era da casa. Podemos usar a palavra, era de dentro da igreja, era considerado um salvo. Mas morreu e foi para o inferno. Por quê? Por causa da maldade do coração, não porque era rico. Porque nunca temeu ao Deus Todo-Poderoso que pode mandar tanto a alma quanto o corpo para o inferno. Ficou entendido isso, irmãos? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro igualmente os males, agora porém aqui ele está consolado, tu em tormentos. O que eu vivo falando para vocês? Você pode não ter nem 10 centavos no bolso, mas se você tem Jesus, se você é um salvo, você tem tudo. Esse aqui era mendigo, não tinha nada. Os cachorros viviam lambendo as feridas dele, ele morava na rua, sentado na frente da casa do rico, suplicando uns pedacinhos de pão que caísse da mesa, para ele poder comer e matar a fome. E o rico não dava. Por quê? Porque era mau. Mas era filho, era frequentador de alguma sinagoga daquele tempo, de alguma igreja daquele tempo, era filho. Mas morreu e foi para o inferno. Então você é filho? Filho, lembra-te. Lembre antes de você morrer, meu irmão. Que não é você estar numa posição social muito boa, de você ter um bom emprego, de você ser uma pessoa que acha que faz o bem para todo mundo. Porque tem gente que diz assim, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, quando eu morrer eu vou para o céu. Nós não vamos para o céu pelas nossas obras, obra não salva ninguém. Nós vamos para o céu pela graça de Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. Porque ele morreu no nosso lugar. Porque nós merecemos o inferno, você merece o inferno, eu mereço o inferno. Mas pela graça de Deus, Jesus morreu no nosso lugar, pagou o preço para nos tirar do inferno. E tem gente dentro das igrejas que diz assim, mas por que Jesus morreu? Para me salvar do quê? Do inferno, criatura. Para que Jesus morreu? Não foi para te deixar rico. Foi para te salvar do inferno. Porque o inferno existe.
É real, é terrível. E Jesus não quer que você vá para lá. Mas Ele está dizendo, filho, lembra-te. Você é um filho. Mas como tem sido essa tua vida de filho? Você só quer de Deus. Deus tem que me dar, Deus tem que me proteger, Deus tem que me livrar, Deus tem que me sustentar, Deus tem. Deus não tem nada. Não tem que fazer nada por nós. Ele já fez tudo na cruz. Tudo que tinha que ser feito, Jesus já fez na cruz. Mas aí tem gente que acha que Deus tem obrigação de dar tudo que a pessoa quer. E esquece que Deus tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Como assim o corpo e a alma? A pessoa morreu sem salvação hoje. O corpo vai para a sepultura. A alma vai para o inferno. No dia da ressurreição, do julgamento final, Deus vai devolver a vida para esse não salvo. O corpo vai voltar e se unir novamente com a alma e se apresentar diante do trono branco do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e lá vai prestar contas. Você está preparado para esse momento? De prestar contas? Morreu um salvo hoje. Morre um salvo. O corpo vai para a sepultura, mas a alma vai para o paraíso. Essa é a diferença do salvo e do não salvo. Aí no momento da ressurreição, que é no momento do arrebatamento da igreja, que Jesus está vindo nos buscar, graças a Deus. No momento do arrebatamento da igreja, aquele que morreu salvo, o corpo volta novamente, se une à alma e sobe ao encontro de Jesus. Para ir para o céu, salvo eternamente com Cristo. Mas o não salvo também vai receber o corpo de novo, só que para ser jogado no lago de fogo. Como está a tua alma hoje? Você é um filho de verdade ou você é um filho que só quer que Deus te dê aquilo que você acha que merece receber? Eu já falei aqui outras vezes, nunca peça para Deus, Senhor, me dá o que eu mereço. Não diga isso. Porque senão você vai para o inferno, você merece o inferno. Ai, pastora, você está me ofendendo, eu sou uma pessoa tão boa. Você não é bom coisa nenhuma. O único bom é Deus. Amém? Tenho que terminar. Mas eu já preguei outras vezes sobre o inferno, então vocês já sabem. Teria muita coisa aqui para falar, mas resumindo então. Inferno existe, é terrível, lugar de tormento para nunca mais sair de lá. E que quem não vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, vai para lá. Então, meu irmão, não adianta você ter uma vida cheia de bênçãos, de riqueza, e depois ir para o inferno. Não temais os que matam o corpo. Não tenha medo das situações da vida, você vai enfrentar problema. Todo mundo enfrenta, não é você o especial, que nunca vai passar por problema. Não temais os que matam o corpo. Querem te matar? Mate, minha alma vai com Jesus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Por que eu expliquei esse negócio de o corpo para a sepultura e daí na ressurreição? Porque muitos dizem assim, mas a alma está no inferno, o corpo está na sepultura. No momento da ressurreição vai juntar de novo. E vai seguir o caminho eterno daí. O salvo eternamente em alegrias. E o não salvo eternamente em tormento, em sofrimento. E lá não adianta gritar pai, mãe, vizinho. Na outra mensagem que eu preguei aqui sobre o inferno, eu disse que o inferno é um lugar de oração. E é
E você pode dizer, como assim, pastora? No inferno, lugar de oração? Porque quem não ora aqui vai orar no inferno. Por quê? Porque lá vão estar orando. Tem piedade de mim, como o rico falou ali. Tem misericórdia de mim, pai Abrão. Tem misericórdia de mim, Deus, me tire daqui. Está orando. Mas as orações do inferno não são respondidas, não são ouvidas. Então se prepare enquanto você está vivo. Hoje você está vivo. Nós estamos vivos. Deixe de correr atrás de ninharia. E tema o Deus que pode mandar a tua alma para o inferno. Temer a Deus é obedecer a Deus. Viver em obediência. Obedecer ao Senhor. Viver para Jesus. E não viver como se fosse um cristão, mas viver sendo um cristão verdadeiro. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Tudo que eu fazia de errado a partir de hoje, eu vou abandonar, porque eu quero ir para o céu com Jesus. Ficou entendido, meus irmãos? Existe inferno? Vamos falar mais alto um pouquinho. Existe inferno? O inferno é aqui mesmo? Morreu, acabou tudo? Deus vai salvar todos? E você vai ser salvo? Então você foi abençoado com essa palavra?